Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar dando início ao estudo da tabela periódica, ok? Primeiro a gente vai estar falando sobre a história da tabela. Bom, a tabela ela foi criada com a finalidade de se facilitar a classificação, organização e o agrupamento dos elementos conforme as propriedades de cada um deles. Então, ela é um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e as suas propriedades. A gente vai ver que eles estão organizados em ordem crescente de número atômico, ou seja, é o número de prótons. Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês que esses números vão do 1 ao 118 na sequência, sem pular nenhum outro número. Bom, para a gente chegar ao modelo atual da tabela, vários cientistas deram suas contribuições. Então, a gente vai falar de algum deles agora. A tabela mais conhecida, mais completa que foi elaborada foi pelo químico russo Dmitry Mendeleev, no ano de 1869. Só que ele organizou conforme a massa atômica dos elementos. Só que a massa atômica não tem muita sequência, né? Ela aumenta em números aleatórios. Mendeleev ele organizou esses elementos de acordo com as suas propriedades químicas semelhantes e foi deixando espaços vazios para aqueles elementos que ainda iam ser descobertos. Posteriormente, Moseley, um outro cientista, organizou também a tabela periódica e é como a conhecemos até hoje. Ele organizou conforme o número atômico e foi mudando a tabela proposta por Mendeleev. Então, no total, a tabela periódica possui 118 elementos, desses 92 são naturais e 26 são artificiais, ou seja, criados em laboratório. Cada quadradinho especifica o nome do elemento, seu símbolo, seu número atômico, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês na minha tabela. Então, olha só. Aqui a gente tem o primeiro até o 118. Cada quadradinho desse, vejam bem, a gente tem especificado o número atômico, o símbolo e a massa do elemento químico, tá? Então, olha, vou mostrar aqui de pertinho para vocês. Número atômico, símbolo. O nome do elemento, gente, tá aqui do ladinho, tá? Então, berílio, cálcio, potássio, bário, está na lateral, assim, do quadradinho. E a gente vai verificar que esses números vão, olha lá no Hzinho, do 1, vejam aqui o próximo, 2, e aí quando você pegar a sua tabela, você vai ver na sequência, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o 118, tá? Então, o número atômico, ele vai aumentando, como foi dito, na sequência, não pula nenhum número. Já a massa atômica, se a gente for verificar assim, a gente vai ver aqui, por exemplo, 26, 28, 30, 32, 35. Ou seja, a massa atômica não tem uma sequência, né? Então, a gente vê que realmente pelo número atômico fica melhor de se organizar e de se localizar, tá? Então, cada quadradinho desse é um elemento, a gente vai falar de cada uma das partes da tabela, tudo detalhadinho agora, tá bem? Então, aqui tá essa tabela que eu estou mostrando para vocês. Depois, quem puder imprimir, facilita muito na hora das atividades também para você entender. Bom, vamos para a organização da tabela. A tabela é organizada em períodos, que é a mesma coisa de nível ou camada, tá? Então, esses períodos são as linhas horizontais. Eles possuem elementos que têm o mesmo número de camadas, totalizando 7 períodos, tá? Então, o que a gente está falando? Olha só, aqui no cantinho está escrito períodos, que vai de 1 até 7. Então, são 7 períodos, ou camadas, ou níveis, tá? A gente sabe que camada e nível é a mesma coisa. O elemento que está no terceiro período, ele tem 3 camadas. O elemento que está no quarto período, ele tem 4 camadas, todos eles, nessa linha aqui, tá? Nessa quarta linha todinha. Bom, aqui está dizendo a quantidade de elementos em cada período. No primeiro, a gente tem 2. No segundo, a gente tem 8. O que é isso? Olha só. No primeiro, eu só tenho 2 elementos. No segundo período, a gente já tem 8. No terceiro também. No quarto e no quinto, eu tenho 18, tá? Então, olha, quarto, quinto, 18. No sexto e no sétimo, a gente tem 32 elementos. Quando foi organizar a tabela, gente, algumas linhas, elas se tornaram muito extensas. Por isso que é comum a gente representar a série dos lantanídeos e actinídeos à parte dos demais. Nós estamos falando desses dois aqui, ok? Por que essas duas partes ficam aqui embaixo? Essas duas partes, na verdade, elas estão saindo daqui, tá? Esse
laranjado claro, que são os lantanismos, que vai de 57 ao 71, e essa outra parte que vai do 59 ao 103, tá? Então, como que seria? A gente teria essas duas linhas, aí essas duas colunas viriam essas duas linhas aqui de baixo, e essa parte da tabela ficava deslocada para lá. Então, ia ficar muito extensa e estranha, né? Com duas aqui, essas duas filas bem compridas, e depois essa parte. Então, por assim, para facilitar, por uma questão também de estética e organização, colocar essas duas linhas na parte de baixo e aproximaram esse lado aqui, tá? Mas lembre-se que essas duas linhas estão aqui, tudo bem? Bom, agora a gente vai falar das famílias. As famílias, ou também chamadas de grupo, são as colunas verticais e elas possuem o mesmo número de elétrons na camada mais externa, que é a camada de valência. Muitos desses elementos estão organizados conforme as suas propriedades químicas. Então, deixa eu mostrar para vocês. São essas, tá? Então, elas são 18. Vou aproximar para vocês verem. Olha, o primeiro aqui é 1, a gente vem aqui na sequência, até a última, que é 18, tá? Existe uma segunda divisão que coloca o número com a letrinha A ou com a letrinha B do lado, tá? Para facilitar. Atualmente já não se usa, mas algumas tabelas ainda vêm com isso daqui e realmente facilita quando você vai localizar o elemento, tá bem? Bom, lá tá o que eu já disse para vocês, que são 18 grupos, divididos em A e B. Os grupos, as famílias mais conhecidas do grupo A, elas são chamadas de elementos representativos, tá? E a gente vai falar especificamente de cada um deles. Então, na família 1A, eu tenho os metais alcalinos, que são esses aqui, tá? Como que eu sei isso? Olha lá, 1A escrito bem aqui. Então, esses são os metais alcalinos. Na família 2A, eu tenho os metais alcalinos terrosos, tá? Recebe esse nome diferente. A gente pula a parte B e vem para cá, ó. Família 3A é chamada de família do boro, porque esse primeiro elementozinho aqui é o boro, tudo bem? O próximo é a família do carbono, a família do nitrogênio, a família dos calcogênios, que é a família 6A. Então, olha, eles recebem nomes diferentes, tá? Esses daqui e os próximos. Calcogênio. Família 7A, como eu disse, também tem um nome diferente, a família dos halogênios, começa aqui com flúor. E a última, família dos gases nobres, a família 18, ou 8, ou 0, tá? Depois a gente vai ver por que eles são 0. E o nome de cada um deles, só para conhecimento de vocês. Os elementos de transição são os elementos que estão na parte B, família B ou grupo B. São esses daqui, essa parte aqui do meio, tá? Por determinação da União Internacional de Química Pura e Aplicada, que é a IUPAC, é o órgão internacional que determina as regras da química, os grupos passaram a ser organizados de 1 a 18, como eu mostrei para vocês, né? E ainda é comum a gente achar as tabelas com essas letrinhas. Uma importante diferença é que nesse novo sistema, a família 8B pertence aos grupos 8, 9 e 10 da tabela. O que é isso? Aqui, ó, grupo 8B, família 8, 9 e 10, tá? Eles desmembraram na nova divisão, tá certo? Bom, aqui a gente vai ver uma outra maneira de se interpretar a tabela. Quando a gente estudou lá em distribuição eletrônica dos elementos, no diagrama de Pauling, lembram? Um S2, 2S2. Então, aí a gente vai aplicar aquilo lá na tabela. Por meio daquela distribuição, a gente consegue descobrir qual é a família e o período na tabela periódica e localizá-los, né, dentro disso tudo aqui, tá bem? Então, a gente faz a distribuição do elemento e conforme o último subnível, você verifica onde que esse elemento se localiza. Como assim? Quando o último subnível for o S, esse elemento vai estar nessas duas colunas aqui, tá? São essas duas. Se o último subnível for o S, o elemento vai estar localizado nessa parte. Se o último subnível for o P, a gente vai estar com o elemento localizado nesse bloco do lado de cá. Então, é esse daqui, ó, que começa no Bzinho, tá? Todo esse bloco verde e azul é o bloco do subnível P. Os últimos subníveis deles todos serão P. Essa parte aqui do meio, subnível D, tá? Que é essa parte meio rosada aqui,
Qualquer um que vocês distribuírem, o último subnível vai ser o D. E essa última parte aqui de baixo, tá? Que são aquelas duas linhas, o último subnível para eles será o subnível F, tá certo? Então, como é isso? Vamos ver um exemplo para a gente poder entender. Quando eu faço a distribuição do sódio 11Na, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. O que a gente verifica aqui no último subnível dele? 3 vai indicar para a gente que esse elemento está no terceiro período, ou seja, nessa terceira linha aqui, tá? Está por aqui, esquece o restante da tabela, tá bem? Subnível S foi o último subnível dele, então isso indica que o elemento está no bloco S, como eu mostrei para vocês, uma dessas duas colunas. Então, terceiro período, bloco S, tá? E o númerozinho que vai aqui em cima indica pra gente que ele está na família 1A. Então, olha, confirma. Terceiro período, bloco S, família 1A. Olha aqui o sódio, tá vendo? Dá certinho. O próximo é o oxigênio. Então, a gente distribui 8 elétrons, 1S2, 2S2, 2P4. Ah, mas tem 2, não faz diferença, tá? A gente vai ter uma pequena mudancinha, mas é bem simples. O número 2 indica pra gente que o elemento está no segundo período, que é essa linha, segunda. Agora, o último subnível, como está na mesma camada, foi o subnível P, tá bem? Então, é o último que eu olho. Se é o subnível P, eu sei que esse elemento está do lado de cá, tá certo? Tá, agora para você descobrir a camada, a família, você vai somar as potênciazinhas aqui dos subníveis, tá? Porque estão os dois na última camada, então eu vou ter que somar os dois. 2 e 4 fica 6. Então, esse elemento está na segunda da camada, bloco P, família 6A. Vamos confirmar? Olha, segunda camada, bloco P, família 6A. Olha o oxigênio aqui. Deixa eu trazer mais para perto de vocês. Tá vendo? Oxigênio, família 6A, tá? Próximo, manganês. Número atômico 25, 1S2, 2S2, 2P6. 3 aqui, desculpa, era 2, tá? 3S2, 3P6, 4S2 e 3D5. Então, gente, a soma das potências da camada vai indicar pra gente a família. Mas aqui o último foi o D. Se você fizer as setinhas, você vai verificar que a última foi o D. Então, vamos com calma. Aqui nas camadas, qual foi a última? 4S2. Então, meu elemento está no quarto período ou quarta camada, tá? Começa aqui no K e vem até o KR. Esse elemento que eu estou falando ali está nessa linha, tudo bem? Quando você faz aquela distribuição energética, o último subnível aqui foi o D. Então, meu elemento está nesse bloco, o bloco D. Agora, para você descobrir a camada, o que você vai fazer? Você vai somar a potência, camada não, desculpa, família. Você vai somar a potência desse aqui, que está na última camada, com esse aqui que está no último subnível, tá? Porque não foi na mesma linha como aconteceu aqui, nesse. Aqui estão na mesma linha que é na mesma camada. Agora, aqui, ó, estão em linhas diferentes, tá? Em níveis diferentes. Então, você vai somar as duas, 2 e 5, vai dar 7. Esse aqui, quando você soma diferentes assim, é da família B. Então, vamos confirmar. Quarto, bloco D, família 7B, tá aqui o manganês, ok? Então, até a próxima, aguardo vocês. Fiquem com Deus.